Olá, seja bem-vindo ao GS1 Brasil Ventures Podcast, o espaço da GS1 Brasil dedicado a explorar o ecossistema de inovação com líderes, startups e especialistas que transformam o mercado. A GS1 Brasil Ventures é o programa de Corporate Venture Capital da GS1 Brasil, criado para impulsionar startups e fomentar soluções que agreguem valor à cadeia de suprimentos inteligente. E com mais de 50 anos de atuação, a GS1 é reconhecida mundialmente pelos padrões globais de identificação de produtos, como o Código de Barras. Aqui nós trazemos temas voltados à inovação aberta com quem faz a transformação acontecer no setor. Eu sou Arthur Igreja e convido você a acompanhar com a gente essa jornada. E nesse episódio vamos explorar como a inovação acontece em um dos maiores bancos da América Latina. Recebemos aqui Renata Petrovic, Head de Inovação do Bradesco. Um papo sobre cultura de inovação, desafios de conexão com startups e o futuro das corporações inovadoras no Brasil. Renata, deixa eu começar te perguntando o seguinte: você é a cara, o símbolo da inovação no Bradesco. Como é que foi a sua conexão com esse tema? Como é que você chega até a inovação? Como é que a inovação chega até a sua vida? Obrigado pela sua presença. Obrigada, Arthur. Prazer estar aqui com você, com a GS1. Na verdade, eu caí na inovação, não foi tão intencional como a gente imagina, né? Eu era Head de Marketing do HSBC quando o Bradesco adquiriu o HSBC e naquele momento eu li alguma coisa sobre o Bradesco se lançando no campo da inovação aberta, começando a colaborar com startups. Então, o Bradesco foi um dos primeiros bancos que se lançou na inovação aberta e aquilo me pareceu muito interessante. Eu falei, bom, estou mudando de banco, eu vou mudar de carreira também. E fui conversar com o head da área que estava naquele momento liderando o projeto e aí começou tudo. Então, quando eu fui para o Bradesco, eu fui direto para a área de inovação e lá estou até hoje. Então, foi uma passagem assim de empresa para inovação e mudei praticamente de carreira, porque a área de inovação é uma área que fica dentro da tecnologia. Tá. Né? E eu nunca fui necessariamente uma profissional de tecnologia. Né? Então, foi uma mudança e tanto, mas deu certo, eu estou aí até hoje. Super interessante, porque muitos associam, acho que é uma coisa natural, né? Vir da tecnologia, mas inovação tem a ver com negócios e tecnologia. Você vem mais da área de negócios. A minha pegada sempre foi Customer Insight. Eu sempre tive essa veia, né, no marketing, em branding. Então, eu acho que quando você consegue ler o problema, na verdade, inovação a gente é resolver problemas, né? E é ler as dores, né, os pain points do cliente. Então, acho que essa disciplina ajudou a carreira nessa área. E eu adorei uma coisa que você falou, que você não necessariamente mirou, quer dizer, você mirou a partir da hora que apareceu a oportunidade. Exato. Tem uma palavra que eu gosto muito, que tem a ver com inovação, que é serendipidade, que são aqueles eventos que são magníficos, inesperados, mas que só acontece com quem está procurando alguma coisa. Né? Tem que estar aberto, né? Acho que eu estava nesse momento reavaliando, né? E me pareceu interessante e eu pulei, resolvi apostar. Fantástico. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós falamos em corporações inovando, sistema financeiro, bancos, rapidamente surge a palavra Inovabra. Praticamente um sinônimo. Isso. Pelo que eu estou entendendo, você não só ajudou a construir, mas presenciou toda essa jornada. Então conta pra gente, porque quando você menciona inovação no Bradesco, e aí alguns podem estar se perguntando, e o que é o Inovabra e onde é que ele aparece nessa foto? Não, ótima pergunta, porque eu também nunca gosto de colocar o Inovabra como a inovação do Bradesco. Nós somos apenas um facilitador e quem inova, na verdade, são as áreas de negócio que têm os seus múltiplos desafios, né, de resolver problemas dos clientes e a gente é um ecossistema que facilita essa conexão do Bradesco com soluções de mercado, quer sejam startups, quer sejam empresas de tecnologia, quer seja também o nosso time que ajuda a construir soluções. Nós temos um time de pesquisa e desenvolvimento.
Então, a gente não necessariamente faz a inovação, a gente facilita para que isso aconteça em todas as áreas do Bradesco. Maravilha. Quando você fala das áreas de negócio, dos desafios, eu queria entender o seguinte, hoje é algo mais propositivo do ponto de vista que o banco comunica os seus desafios e abre esse ecossistema, ou é mais receptivo na medida em que startups ou qualquer tipo de empresa pode bater a porta e falar, olha, acredito que isso possa ser interessante para o Bradesco, ou genuinamente é uma via de mão dupla? É uma via de mão dupla, acho que você falou perfeitamente, porque a gente atende a muitas áreas de negócio que têm seus problemas e chegam a nós, olha, a gente mapeou uma dor e a gente quer ver se existem soluções no mercado que possam acelerar o desenvolvimento aqui de um novo feature, de um novo produto. E aí a gente vai em busca de uma solução e para endereçar um problema específico. Mas o que acontece muito é que, como a gente é bem conhecido, muitas startups, muitas empresas de tecnologia nos procuram com soluções novas, soluções de ponta. Olha, estamos trabalhando nisso e a gente tem que fazer essa tradução entre aquela solução e, eventualmente, qual área que pode ter fit, qual é o problema que a gente tem para resolver, que aquela solução possa ajudar. Então, a gente faz essas duas pontas, né? Excelente. Eu quero voltar nesse ponto daqui a pouquinho, mas antes eu queria te perguntar o quão foi importante materializar fisicamente isso, porque tem muitas empresas que têm um corporate venture, tem uma área de inovação, tem um ecossistema mais estruturado, mas me parece que o Bradesco e o Nova Bra foi um dos primeiros a ter uma materialização física de um espaço. Um espaço físico. Né? Como é que foi isso dentro dessa jornada? O quanto que isso ajudou, o quanto que não ajudou? Como é que você poderia descrever isso? A gente discute muito isso e aí pós-pandemia essa discussão veio à tona também. Faz sentido ter o espaço físico, não ter o espaço físico, vamos virar tudo digital. Mas o fato é que o espaço físico, você falou em serendipidade, ele foi concebido inicialmente para ser esse espaço de serendipidade. E hoje ele é um espaço de convivência, assim, não necessariamente as pessoas vão lá para trabalhar, mas ela não como um espaço de trabalho, mas sim um espaço de convivência com um propósito específico. Eu vou lá para fazer um workshop com uma startup, eu vou lá para um evento específico. E claro, uma vez estando lá, as coisas acabam acontecendo, as conversas acontecem, essa serendipidade rola. E tem mais um aspecto interessante nisso tudo. Ele serve de um espaço muito importante para os próprios funcionários do Bradesco entenderem que o Bradesco não é só a cidade de Deus, um banco tradicional, um banco que está ali há mais de 80 anos. Não, o Bradesco ele tem várias facetas e uma das facetas é todo esse impulso para a inovação, essa conexão com o ecossistema e todo o que a gente movimenta de negócios para as próprias startups, tanto entre si como junto ao Bradesco também. Então, o espaço físico ele se torna importante para a mudança cultural, se materializar também na cabeça das pessoas. Interessante, porque fica algo visível, né? Então, pelo que você está descrevendo, é verdadeiramente um hub de conexões, né? Sim, sensacional. Você mencionou a pandemia. O quanto que vocês conseguiram acelerar essa conexão digital com a chegada da pandemia enquanto ecossistema, enquanto Inovabra? A gente teve que se reinventar, como acho que muitas empresas, durante a pandemia, para manter as conexões vivas. É claro que a gente instituiu conexões digitais. E quando tudo voltou, hoje a gente tem uma operação híbrida. Então, uma startup ou uma corporação, ela é membro, ela pode frequentar fisicamente, mas também ela pode estar localizada em outra região do Brasil e tem uma conexão híbrida, a gente trata da mesma forma. Existem duas modalidades, vamos dizer, de membros, os membros residentes físicos e os conectados, que a gente chama, e intercambiáveis também. Eu achei muito interessante quando você mencionou que o espaço físico, ou enfim, tudo que acontece, ajuda também a materializar internamente esse aspecto da cultura, né?
E aí eu queria te perguntar, dentro de um cenário em que quando as pessoas descrevem o sistema financeiro brasileiro, elas rapidamente remetem ao fato de ter uma dominância por parte de algumas instituições, entre elas o Bradesco, Claro. 5 instituições. E quando as pessoas falam em startups, fintechs, todo esse ecossistema que nasceu nos últimos anos, o Brasil é um dos países mais dinâmicos do ponto de vista de finanças, né, com N artefatos que as pessoas não imaginam que, desde uma coisa que se tornou banal como o Pix, explicar para um estrangeiro não é uma coisa tão trivial. Queria te perguntar o seguinte, dentro desse campo da conexão com as startups, como conciliar o fato de ter mais de 80 anos de história, de ter essa dominância, de ser uma empresa muito grande e ter esse coolness, essa coisa bacana de se conectar com uma startup? Eu acho que assim, a gente sempre se preocupou em usar as startups para aprender com elas. Eu acho que os dois lados é sempre um ganha-ganha, porque a startup também aprende muito com um banco grande, Sem né? dúvida. E quando a gente traz startups para fazerem provas de conceito conosco, é um aprendizado mútuo. A gente entende a filosofia, a cabeça do empreendedor e o empreendedor entende, né, as demandas de uma grande instituição, quer sejam elas, né, de compliance, de segurança, né, de robustez da solução. Então, é uma relação muito interessante para os dois lados. E a gente hoje, acho que a gente vive um cenário onde esses grandes, né, essas grandes empresas estão cada vez mais ligadas e colaborando, né, em ecossistemas multiplataformas, né? Então não adianta, hoje o cliente não necessariamente vai vir ao site, né, ao ambiente do Bradesco ou de um outro banco. A gente é que tem que estar em onde a jornada dele se encontra, né? E sendo assim, a gente está, a gente fala, né, embedado em plataformas de terceiros, até em fintechs, em empresas que podem ser até concorrentes. Entendi. Então, é um ecossistema. Hoje, com o Open Finance, por exemplo, a gente tem uma troca de dados entre as instituições financeiras, né? Então, acho que esse é um ambiente totalmente interoperável e os clientes passeiam por ele mais do que a gente imagina, né? O tráfego entre instituições financeiras, entre fintechs, ele é uma coisa até orgânica, né, hoje. Falando como cliente, eu achei super interessante quando você menciona o Open Finance, porque em algum momento eu percebi que aparecia nos indicadores do Bradesco indicadores de outras instituições, me parece que foi um dos primeiros, pelo menos eu como cliente percebi isso, que eu falei, olha que bacana, tem aqui também os indicadores, mas não só dos produtos que eu tenho no Bradesco. Sim. Então isso me traz uma conveniência, um olhar muito mais global, muito mais amplo. É interessante isso. Deixa eu te perguntar, nessa trajetória, em relação a startups ou conexões que vocês fizeram, porque quando o consumidor ou quem está nos assistindo pensa na conexão com startups, elas ficam pensando, ok, mas qual foi o recurso que foi agregado? Eu acho que elas pensam muito em front-end, em um produto novo, um serviço novo, mas o que as pessoas muitas vezes não imaginam que muito disso vai para back-office, muito disso vai para coisas que ajudam ela e muitas vezes ela nem fica sabendo. Exato. É um pouco da brincadeira que eu falo que a pessoa não aprendeu a desenvolver o aplicativo, mas ela usa dezenas de aplicativos. Com certeza. Né? Então, do ponto de vista da usabilidade. Ao longo dessa trajetória, que estimativa que você daria das startups que fizeram parte que fazem parte desse ecossistema? Quantas delas tiveram a ver com novos serviços, novos produtos e novas tecnologias? E quantas que as pessoas usam, mas jamais vão saber que aconteceu essa jornada? É interessante. Eu nunca fiz exatamente essa medição, tá? Mas assim, intuitivamente eu te digo que grande parte do que a gente faz de parceria com startups são para soluções até de eficiência, né? De back-office mesmo. E uma menor parte são produtos necessariamente novos que a startup trouxe, porque isso acontece muito. As próprias áreas de negócios de produto, elas têm
essa velocidade de lançamento, elas acompanham muito o mercado. Então, não necessariamente um novo produto ou um novo feature vem de uma startup. Agora, pode vir, né, uma melhoria de jornada, uma melhoria de segurança, ou até uma nova audiência, mas eu acho que a gente está falando aí de a grande parte a gente fala que é associada ao não o core business, okay. E grande parte ao não core, né, ao que está por baixo, né, que nem você, que o cliente nem percebe. Pode ser um monitoramento de segurança, pode ser, né, uma tecnologia de biometria que está por trás da jornada que ele faz no app. Tem muita coisa. Eu estou te perguntando isso e a tua resposta é providencial, porque muitas empresas que estão nos assistindo, elas de repente nem imaginam o potencial de corporate venture, desse tipo de ecossistema, porque eventualmente elas podem enxergar só essa primeira camada, né? Essa camada de um serviço adicional, um produto adicional, uma audiência adicional, mas na verdade por baixo desse iceberg tem um potencial colossal. Né? Tem, por exemplo, hoje na economia de dados, né, você tem soluções muito poderosas de geração de inteligência de dados, né, que ajudam o banco a trazer inteligência de um Open Finance, por exemplo, e processar esses dados em prol do próprio cliente. Então, conseguir ler, fazer a leitura do que o cliente está consumindo até fora do ambiente do próprio Bradesco e processar isso e voltar para o cliente com uma oferta relevante que tem a ver com o que ele está no momento de vida dele. Então, tem soluções, por exemplo, que são essas soluções que habilitam a uma oferta de produtos, mas que não são necessariamente o produto. Eu adorei esse conceito da inovação que habilita, né? Isso é muito importante. Como é que vocês enxergam o equilíbrio? Porque você mencionou a palavra segurança, e era uma das minhas perguntas. Como equilibrar essas novas proposições, novos recursos, novas tecnologias, em que você está tentando se posicionar na vanguarda, você quer trazer a novidade, mas ao mesmo tempo tem que equilibrar isso com segurança, com usabilidade. Difícil você fazer um rollback, ou seja, coloca um recurso e depois eventualmente tem que dar um passo atrás. Quais são os gates para você encontrar esse equilíbrio? É muita cautela, muita cautela. Como a gente tem uma quantidade de clientes muito grande, é uma responsabilidade gigantesca colocar um novo produto no ar, colocar uma nova interface no ar, né? Uma interface com inteligência artificial, por exemplo. Então, as implementações são feitas com muito cuidado e passo a passo. Então, com amostras específicas de cliente, né? Quantidade pequena. Então, você faz um rollout com uma quantidade pequena de clientes, mede e vai ampliando aquilo até ter a segurança da solução e aí sim você escala, né? Porque o Bradesco é gigantesco, tem muitos clientes e não tem como escalar, né? Sem conseguir ter a segurança de que aquilo está tudo funcionando. Sem dúvida. Quais foram os aprendizados em relação com essa aproximação com fintechs, com startups, etc. Quais são os aprendizados em relação a perfil? Ou seja, depois de toda essa jornada, o que ficou mais claro do ponto de vista, olhar uma fintech, olhar uma startup e falar, puxa, aqui tem características em comum, seja nos founders, na equipe, no time, na aproximação com o Bradesco, porque eu imagino que no começo, quando você tem esse ecossistema aberto, quando tudo é muito novidade, claro, você estabelece critérios, mas você vai ajustando ao longo do tempo e depois você vai tendo uma curva de aprendizado imensa, né? Quais são esses traços que hoje, quando vocês olham uma startup ou uma fintech, você fala, puxa, aqui eu consigo ver uma grande chance de sucesso? A gente lá no ecossistema, para fazer parte, né, do ecossistema do InovaBrá, a gente tem o que a gente chama de uma tese, né? Então a gente olha muito, a nossa curadoria leva muito em consideração, você mesmo mencionou, a equipe, né, os founders, né, qual é o background, a qualidade, a expertise dos founders. A gente olha também, né, como a gente trabalha com startups um pouco mais maduras, normalmente essas startups
já foram investidas por outros players de mercado. E isso também significa que alguém do mercado já apostou naquela solução, então muito provavelmente foi feita toda uma diligência e a gente trabalha com startups aí de estágios, vamos dizer, seed para série A, série B, em escala, né? Então já são estágios onde potencialmente outros investidores colocaram ali suas apostas. A gente olha também para a solução, para o potencial de escala da solução e para o potencial de geração de negócios para o nosso ecossistema. Nosso ecossistema é majoritariamente B2B. Uhum. Então, as soluções que têm maior potencial são aquelas soluções que são cross, que eu posso aplicar não só no setor financeiro, mas no setor de varejo, na educação, né, no setor de indústria. Então, essas são soluções que têm grande potencial. E a gente olha também para soluções que a gente fala em tração, né, são validadas, ou seja, ela já tem clientes e já tem uma receita recorrente. Isso significa que a solução já teve aceitação no mercado e, portanto, né, o maior termômetro do sucesso da startup é ter clientes. Sem dúvida. E aí a gente também olha por esse viés. Falando sobre cultura de inovação, tem algumas empresas que olham isso como algo mais setorizado. Me chamou a atenção a sua frase dizendo muito importante não classificar a Inovabra como toda a inovação do Bradesco, né? Então eu te pergunto, inovação no Bradesco é visto muito mais como algo transversal, algo que toca a todos, Sim. Algo que não é um setor ou um time cuidando da inovação, é isso mesmo? É isso que a gente prega todos os dias, né? E a gente tem uma frase que inovação é um papel de todos, né? E a gente fala Muito isso bom. o tempo todo. E esse é vamos dizer, o maior desejo de aculturamento da própria organização, que as pessoas se sintam empoderadas a fazer inovação no dia a dia, né? E que inovação tem PMG, né? Não precisa ser nada disruptivo, né? O jeito de fazer diferente aquilo que já era feito, né? Uma melhoria a gente considera tão importante quanto a inovação disruptiva que a gente olha lá para o horizonte 3, vamos dizer assim. Não, eu acho fantástico, porque por algum tempo isso deixou de ter charme, né? Essa inovação frugal, essa coisa que eu concordo completamente contigo, é tão importante quanto, né? Mas me parece que há uns 10 anos atrás todos os olhares estavam voltados só para transgressões, né? Para criação Arthur, isso é interessante, porque a gente viu vários movimentos, né? Eu, como estou na inovação aberta há um tempo, a gente viu vários movimentos, você tem razão. Quando a inovação aberta começou a dar o boom e várias empresas tiveram as suas iniciativas e hubs de inovação, a maior métrica, né, uma das maiores métricas de inovação é quantas provas de conceito você fez, né, quantas ideias você colocou no funil, né? Hoje a gente vê um movimento muito mais, vamos dizer, pé no chão, no sentido de qual é o verdadeiro impacto da inovação que você trouxe, né? Quanto é que você está impactando o bottom line mesmo da empresa? Essa é a maior medida da inovação. E nesse sentido, a inovação incremental, a inovação que traz eficiência, que contribui para o resultado da empresa, ela é tão valiosa quanto aquele planejamento que você faz, né, de longo prazo, né, para olhar para aquilo que ninguém está olhando, né? Mas hoje eu acho que teve essa mudança de mindset com relação a como você julga o sucesso da inovação. Perfeito. Você trouxe duas coisas, e voltando no começo da tua trajetória, que você fala que você vem do marketing, mas esse olhar ao consumidor, os pain points e tudo mais. Tem momentos que coisas muito aborrecidas são mais emergenciais e impactantes. Sim, com certeza. Do que algo necessariamente disruptivo, né? E eu adorei quando você falou sobre impacto, porque o impacto, alguns até acham que é difícil de mensurar, eu acho que é exatamente o contrário, porque impacto, a minha concepção, não sei se você concorda, é o antes e o depois. É tão simples quanto isso. Então, como é que eram as coisas antes,
o quão transformadas elas foram. É mais ou menos por aí? É por aí. Uma das métricas que a gente tem hoje é justamente essa métrica que é de resultado, de valor presente líquido, vamos dizer, Ótimo. da inovação que foi implementada. E esse valor presente líquido pode se dar por vamos dizer, uma economia de custos ou por uma receita adicional, né? E às vezes nem uma coisa nem outra, mas você ganha em satisfação do cliente e aquilo indiretamente se reverte em receita, né? Exato. Então, olhando para o futuro, com toda essa experiência, eu sempre brinco que é o seguinte: se esse vídeo for assistido por você mesma daqui a 5 anos, o que vocês estão mirando nesse momento? nossa, é difícil, né? Porque a gente, olha, não faz tanto tempo assim, eu acho que a gente está já avançado no ano. Bem no comecinho desse ano, a gente estava falando de agentes de IA como uma coisa ainda a médio prazo. E aí a coisa toda se transformou. Então, o que eu vou falar para você hoje, eu não tenho a menor segurança de que amanhã não vai ser diferente, né? Mas a gente vê que, claro, a economia da IA agêntica, né, chegou para ficar, e isso vai transformar realmente as interfaces, né, e todas, vamos dizer, o jeito que a gente consome produtos, o jeito que a gente pesquisa por produtos, né, hoje, né, vamos dizer, o prompt se torna a grande arma, né, e como você entra nas buscas e nos prompts, ele é o jeito que o consumidor vai te ver e vai chegar em você. Então, é toda uma lógica que tem que ser transformada. E a gente está olhando para isso, né? Claro, a gente está muito bem posicionado em maturidade de IA, nas implementações e na escala que a gente conseguiu implementar a IA generativa, mas a gente já está olhando para o próximo passo, né? Como os agentes vão transformar as nossas jornadas, a experiência do cliente e a nossa própria eficiência. Perfeito. Se é que vai ter prompt, né? Mas o que eu concordo contigo integralmente é que é a nova user interface, né? É a nova camada de interação, né? Em vez da busca pela informação, é apontar o destino, né? Por isso que eu falo que eu nem sei se vai ter prompt, que a partir do momento que isso maturar, realmente é algo conversacional, né? Não, o conversacional é perfeito. Acho que isso também é uma coisa super de hoje já, né? Acho que as interfaces muito mais fluidas, conversacionais e que exigem pouco esforço cognitivo já é o presente, né? Você vê muita coisa nesse sentido. E a gente vê também, né, cada vez mais essa condição de hiperpersonalizar o relacionamento com o cliente. Com certeza. Né, com base em todos os dados disponíveis, quer seja dentro do seu próprio ambiente ou nos ambientes compartilhados de fora, né, que nem a gente estava falando de Open Finance. Essa possibilidade de leitura de dados, ela traz, né, esse benefício de você conseguir ter a leitura do cliente ao ponto de saber qual é a oferta mais relevante para fazer para ele naquele momento. O que a tecnologia trouxe é aquilo que se brinca, né? Que é o atendimento da loja de bairro com a escala do Bradesco. Com a escala, E em real time, né? Porque se adaptando, né? Evoluindo. Não dá tempo de anotar na carteirinha, tem que ser real time, porque o cliente está com você e ao mesmo tempo ele está numa outra plataforma pesquisando a mesma coisa, e se você não tem a rapidez de trazer uma oferta que seja a oferta certa, no timing certo, você perde, né, o cliente. Então, o timing, né, o real-time business, que é o que a gente fala, né, para onde as coisas estão caminhando, é onde a gente vai ganhar o jogo. Para caminhar para a nossa reta final aqui, eu queria te perguntar o seguinte: grandes aprendizados na construção de um ecossistema tão memorável, tão conhecido. Quais foram os principais aprendizados que você não sabia no começo? Eu acho que
assim, tem muitos, né? Essa questão de cultura que a gente abordou, essa questão do ambiente, né? De como fazer um ambiente que seja, ao mesmo tempo, proporcione as conexões, mas seja eficiente, né? Do ponto de vista de inovação. Mas eu te digo que acho que a coisa mais importante para montar um ecossistema, para montar uma área de inovação é o encaixe estratégico dessa área dentro da estratégia da organização como um todo. Qual é o propósito, a que ela vai servir, né? Porque a inovação desgovernada, ela gasta muito recurso e ela não tem efetividade. Então, se você não tiver realmente alinhado com as prioridades do negócio, se não tiver esse encaixe, a efetividade da inovação é muito pequena. Você não consegue ter o impacto no negócio, que é o que a gente está falando. Mas, claro, tudo isso precisa ser equilibrado e que é super difícil isso, né? A visão de futuro. Então, a organização, aquele conceito da organização ambidestra. Você tem que ter o olhar no negócio e impactar o negócio, mas você não pode perder de vista o que vai te impactar daqui a 3, 4, 5 anos e olhar para aquilo e se preparar. E esse equilíbrio é muito difícil, porque é difícil você provar e aprovar projetos que são totalmente incertos e que você não tem. Então, culturalmente, a organização também tem que estar preparada para isso. Traduzindo, o difícil nessa jornada é construir essa clareza entre os entes todos para que eles entendam que o jogo é esse. É chegar nesse nível de entendimento, que a partir dali todo mundo já tem um diálogo, já tem um idioma. Adorei quando você não romantiza essa questão da etapa exploratória da inovação, que ela é muito mais objetiva do que parece. Alguns acham que é muito mais uma divagação e ao contrário. Não, a inovação é pura disciplina e ela tem que ser sistemática, né? Porque se a gente deixar a inovação pontual, né? Olha, tivemos aqui uma grande ideia. Uma inspiração. Inspiração, criatividade, né? Muitos associam inovação com ideias e com criatividade. E a inovação não é nada disso. A inovação é transformar um problema, né, numa execução primorosa que vai chegar no cliente rápido. Fantástico, né? fantástico. Última pergunta. Durante todo esse período, se alguém te fizer exatamente essa pergunta, do que você mais se orgulha? Qual foi a conexão? Qual foi o impacto? Você mencionou essa palavra, então eu te pergunto, qual é o impacto que você mais se orgulha ao longo dessa trajetória? Putz, teve vários, mas eu acho que assim, uma coisa que nasceu dentro do InovaBrá e que hoje é uma potência, né, até de marca para o Bradesco é a BIA. A BIA, que é a Bradesco Inteligência Artificial, ela começou lá pequenininho, no InovaBrá, através de uma conexão com o fornecedor, começamos a testar o motor de inteligência artificial e o Bradesco foi o primeiro banco a usar a IA em escala, né, a ensinar até a IA a falar português. Então a gente passou por tudo isso e a gente foi capaz de escalar isso primeiro internamente e hoje externamente com grande sucesso. Né, eu acho que a gente tem uma posição de mercado privilegiada nesse sentido. Me ajuda a lembrar que ano que foi isso? Foi 2016, quando foi lançado internamente em larga escala. E olha o quanto que isso marcou de fato, porque o que se escuta em inúmeras outras empresas é que virou praticamente um verbete, ou seja, tal empresa implementou a BIA da empresa X, né? Então, virou um símbolo desse tamanho, né? A BIA, ela tem vamos dizer, uma presença de marca, não diria tão forte quanto o Bradesco, mas com uma força de marca grande. A gente construiu, né, um atributo ali, né, pioneiro. Eu perguntei a data porque é só para deixar marcado o quanto que isso foi, de fato, muito rápido e à frente do tempo. Faz menos de 10 anos, né? Exato. Então isso é fantástico. Renato, só quero te agradecer. Uma aula, aprendi muito. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanha esse conteúdo também, como nós falamos aqui na abertura,
uma verdadeira coletânea de ensinamentos sobre um ecossistema tão maduro, mas que foi construído e com a oportunidade de escutar de alguém que ajudou a construir tudo isso, que hoje também, assim como a Bia, se confunde com toda essa trajetória. Obrigada, adorei Legiões. Obrigada, acho que você também trouxe como você é do ramo, traz uma empatia muito grande, né? E acho que fica fácil fluir essa conversa. Obrigada pelo teu conteúdo. Super obrigado. Eu tenho uma série de cortes aqui, tem uma série de dicas, então, como sempre, encaminhe para mais pessoas. Precisamos levar esses ensinamentos cada vez mais longe. E se você chegou até o nosso podcast por esse episódio, dá uma olhadinha que tem muito mais conteúdo. Até a próxima!